Vocês a respeito dessa questão das pegadas. Pelas pegadas, rastro, avaliamos quem passou por ali. Isso é um bom exercício de imaginação, a maneira como atuamos no mundo até agora. Se nós olhássemos para trás e víssemos tudo que deixamos, eu recomendo trabalhar mais no curto prazo, porque a gente lembra mais, porque em geral a vida como um todo, a nossa memória é muito reduzida. No dia de hoje, os ambientes por onde eu passei, as pessoas com quem me relacionei, o meu rastro para trás. Se alguém passasse atrás de mim um passo mais atrasado que eu, olhando esse rastro, e não me conhecesse, tivesse que me avaliar pelo meu rastro, o que pensaria de mim? Aqui passou uma pessoa que era como? Era organizada, era generosa, era cuidadosa com as coisas? Como ficou o ambiente depois que essa pessoa passou? Como ficaram as pessoas? Como ficaram as coisas? Vocês percebem que às vezes entramos num ambiente onde às vezes o dono da casa, ou o chefe, ou seja lá quem for, o responsável não está ali. Mas pelo ambiente você percebe muita coisa dele. O mundo manifestado é o rastro dos seres que passaram por ali. Que tipo de rastro queremos deixar? Como queremos que as pessoas nos avaliem? Como nós podemos nos avaliar pelo nosso próprio rastro? O trabalho é o nosso rastro que deixamos no mundo. Através dele você pode avaliar quem é aquele caminhante que esteve por ali, né? O trabalho é a pegada que se deixa na vida. Então, quando nós olhamos grandes civilizações, como por exemplo os egípcios, grandes obras que foram feitas no passado, é inegável que esse povo foi grande. Quando olhamos grandes guerras, grandes destruições, é inegável que ali houve muitos equívocos, que houve muitas paixões, que houve muitos vícios, não é isso? As pegadas que deixamos historicamente, individualmente, servem para identificar o oculto caminhante que passou por ali. Pelo que gostaríamos de ser reconhecidos? Hoje é tão interessante porque dentro das empresas, gente, se faz, algumas empresas hoje para contratar funcionários, fazem testes até com a sua letra, a chamada grafologia. Já ouviram falar? Você transcreve um texto num papelzinho pela tua letra. Você pode tirar muitas características tuas, pode avaliar muitas características tuas. Pela maneira como interagimos com o meio, você vê muita coisa do ser humano. Os pitagóricos, na Grécia Antiga, em Crotona, diz que pela maneira com que eles andavam na rua, as pessoas sabiam, ali vai um pitagórico. Pela maneira como eles deixavam os ambientes por onde passaram, aqui esteve um pitagórico. Tá? O trabalho é o rastro que deixamos no mundo. Que tipo de rastro queremos deixar? Pelo que queremos ser lembrados e reconhecidos? Então, esse é um outro elemento bastante interessante. Outra característica do trabalho. O nosso pensamento fica impregnado em todas as coisas. Nosso pensamento e nossas emoções ficam impregnados nas coisas que fazemos. O espírito com que fazemos as coisas fica impregnado nos ambientes, nos objetos. Existem antigas histórias que falam muito sobre isso. Essa eu coloquei a Catedral de Notre Dame, que essa história é muito conhecida e a maioria de vocês já devem ter ouvido falar, né? De que 2 construtores trabalhavam na Catedral de Notre Dame e 2 monges se aproximaram para entrevistar cada um deles. E perguntaram ao primeiro: o que você está fazendo? Ele disse: bom, um muro. Aí chegam para o outro e perguntam: o que você está fazendo? E ele leva os olhos para um local que ainda não havia nada, mas como se ele já estivesse vendo o futuro, e diz: um templo. Certamente você não vai ter a mesma coisa construída aí. O espírito com que fazemos as coisas deixa tudo impregnado e influencia as pessoas que virão aí. Quando fazemos um trabalho com amor, quando colocamos o melhor de nós, bom, isso influencia todos os seres que passarem ali. Tem consequências até sobre seres que nós talvez não cheguemos a conhecer. Quantas vezes entramos em construções maravilhosas do passado e ficamos influenciados pelo espírito daqueles que construíram, viveram há séculos, às vezes há milênios? Ou seja, deixamos uma consequência que não é simplesmente uma avaliação do nosso rastro, mas é também um tipo de energia, um tipo de ambiente que deixamos no mundo, graças à maneira como lidamos com as coisas. É muito comum, nós somos muito mais intuitivos do que percebemos a princípio. É muito comum que entremos num ambiente e antes de se dirigir à primeira pessoa, você já sinta o astral daquele ambiente. Sinta como ele está, sinta que ali aconteceu alguma coisa boa ou má, sinta que as pessoas estão bem ou mal. Ou seja, o nosso pensamento, as nossas emoções ficam impregnadas nas coisas. É muito interessante a maneira como nós trabalhamos, por exemplo, em Nova Acrópole. Eu sempre recomendo, você vai fazer uma propaganda, você vai colar um cartaz, cuidado com o estado de espírito. Faça com o estado de espírito correto, porque um cartaz que você coloca, depositando nele o seu coração, as suas melhores expectativas, ele tem uma vibração muito específica.
As coisas não são tão superficiais como imaginamos. Ou seja, o nosso trabalho também deixa muito projetado da nossa energia, dos nossos pensamentos, nas coisas que fazemos e gera influência sobre outras pessoas. Ou seja, de uma certa maneira é uma herança que deixamos para a humanidade. Eu acho muito interessante, nunca me esqueci disso. Uma ocasião, há muitos anos atrás, que estive na Grécia e o Museu da Ágora tinha várias estátuas. E eu achei muito interessante quando você olhava para o rosto de algumas daquelas estátuas, de guerreiros, de políticos gregos. Você olhava para o rosto, o artista parece que tinha conseguido impregnar ali sentimentos. Chegava ao ponto de chegar a te intimidar um pouco a expressão de algumas estátuas daquela. É como se ali tivesse vida. Como um verdadeiro artista é capaz de tornar isso sensível? Agora, sendo ou não artistas, nós deixamos aquilo que somos impregnados nas coisas à nossa volta. Portanto, temos uma responsabilidade também sobre isso. A herança que queremos deixar àqueles que virão depois. A nossa responsabilidade, que se projeta também no nosso trabalho. Conhecem esse texto? Mensagem a Garcia? Hoje eu achei essa foto que eu achei até interessante. Eu nunca tinha tido a curiosidade de procurar. E vejam só, aí está nada mais do que o general Garcia, que é esse com essa roupinha branca à direita, e no centro, o grande herói da história, que é o Rohan. Essa é uma história bastante interessante. Quem não conhece esse texto, não deixe de ler. É um texto da década de 20 do século passado, muito famoso, muito badalado, um dos textos que mais circularam no mundo. Simplesmente um texto jornalístico escrito por um repórter, que na época publica numa revista local no interior dos Estados Unidos. Isso circula o mundo inteiro e impacta até os nossos dias. Esse texto trata sobre um outro aspecto do trabalho que eu acho muito interessante, que é o espírito de missão. Esse jornalista, ele teve uma sacada iluminada em cima de um fato histórico que ocorreu realmente. Os personagens estão aí. Havia uma possibilidade de uma guerra e os Estados Unidos queriam avisar a esse general Garcia, que estava enfronhado dentro das florestas da ilha de Cuba. Como é que faz isso? 1920, como é que você faz isso? Não tem jeito, não existe possibilidade de comunicação com um lugar tão ermo. Aí, o presidente dos Estados Unidos dizem para ele, olha, só tem um cidadão que pode fazer essa mensagem chegar a tempo ao general Garcia, que é o Rohan. Chama ele. Aí chamaram esse oficial, Rohan. Diz que ele não perguntou absolutamente nada. Pegou a mensagem, enfiou dentro de um saco de plástico, enfiou por baixo da roupa, saltou do navio nas águas, nas imediações de Cuba, porque parece que havia guerra, não era seguro aportar em Cuba, vai nadando até a praia, se enfronha na floresta e sai do outro lado tendo entregue a mensagem a Garcia. Aí o jornalista faz um artigo em cima disso dizendo, olha, como a nossa civilização precisava de mais Rohans, homens que fossem capazes de entregar uma mensagem a Garcia, homens com espírito de missão. Fala-se tanto do desemprego, tantas pessoas hoje não têm emprego, mas na verdade eu não acredito que falte realmente emprego. Faltam pessoas que sejam capazes de entregar uma mensagem a Garcia, porque para esse tipo de pessoa há local em todos os lugares do mundo. Todo e qualquer empregador está clamando dia e noite por alguém que seja capaz de entregar uma mensagem a Garcia. E aí ele faz toda uma descrição muito engraçada e interessante, inclusive, de como era o quadro das pessoas naquele momento, que não mudou rigorosamente nada. Ele diz, imagina que você tenha um funcionário subordinado a você. Aí você chega para ele e diz, olha, vai até um dicionário e vê qual é o significado de tal palavra. Me diga se eu estou errado, se ele vai fazer o que você pediu antes de fazer pelo menos umas 5 perguntas do tipo, onde está o dicionário? Está à esquerda ou está à direita? É escrito de tal maneira ou de tal maneira? Por que não levanta você mesmo e não pega? Por que horas você quer que eu traga aqui? E vai te fazer tantas perguntas que você vai desistir, vai levantar lá e vai ver você mesmo. Você entrega um papel para alguém e diz, entrega naquela sala para tal pessoa, mas você quer que entregue assim inteiro ou quer que dobre? Você quer que bata na porta ou entra de uma vez? Você quer que eu me dirija diretamente a fulano ou entregue para o secretário dele? Quer que coloque no envelope ou seja assim na mão mesmo? Mas olha, você vai levantar, vai agradecer e vai você mesmo, entrega e volta e acabou. Ele diz, existe tanta dificuldade para fazer com que uma pessoa cumpra a contento aquilo que lhe foi pedido, que é uma loucura. São constantemente criticados, porque isso era uma época que isso era muito forte, né? Os empresários como exploradores do trabalhador, mas hoje é impossível que uma pessoa vire as costas sem que os seus empregados fiquem totalmente imobilizados. É impossível colocar alguma pessoa para trabalhar senão por pressão. É impossível fazer com que uma pessoa fique motivada para aquilo que faz. Estão constantemente recalcitrando, constantemente se sentindo explorados,
constantemente caindo na passividade. Enfim, o perfil que ele desenha é um perfil desastroso, mas muito real. Ele diz, olha, não faltam, na verdade, nunca faltará emprego para quem seja capaz de entregar uma mensagem a Garcia. Eu acho isso muito interessante, esse espírito de missão, de querer ver as coisas concluídas, ver as coisas levadas a bom termo, levar as coisas até o final, que é um espírito tão filosófico, comprometer-se naquilo onde você coloca o seu nome e querer vê-lo chegar até o final. Não porque alguém te obrigue, não porque alguém te pressione, mas porque você não gosta de fazer as coisas de qualquer maneira, é como se você imprimisse o teu nome em tudo aquilo que faz, é o teu rastro. Esse espírito de missão, de envolvimento com a obra que está na nossa mão e não trabalhar como escravos, que assim que o feitor vira as costas, se detém, isso é muito raro. Ele não estava errado. Isso ainda no nosso momento histórico é a mesma coisa. Vocês acham que esse tipo de pessoa que lida com as suas pequenas tarefas desse jeito, em relação à sua vida como um todo, será que tem espírito de missão? Sua vida como um todo será da mesma maneira. Porque ou você tem espírito de missão em tudo, ou não vai ter em nada. É uma machado de duplo fio. Ou eu sou uma pessoa que tenho garra e sei onde eu quero chegar e tudo que se interpõe no meu caminho eu vou usar como uma oportunidade de aprendizado, ou eu não tenho garra e não quero chegar em lugar nenhum. Então assim que a vida vira as costas eu enrolo, eu faço qualquer coisa. Eu não tenho esse espírito de querer levar as coisas a bom termo e ver o fruto das coisas, levar as coisas até a sua conclusão e ver a obra pronta, não tenho esse espírito. Então isso ainda é algo muito verdadeiro. Esse Rowan não deixou de ser ainda um herói muito raro. Outra coisa bem interessante em relação ao trabalho, vocês estão vendo a figura do burrinho olhando para a cenoura? A característica também interessante. O trabalho não é fim. O trabalho, na maior parte dos casos, é meio. O que é o fim? O salário. O bom mesmo é ganhar dinheiro para gastar com tal e tal coisa, para ter tal e tal conforto. O trabalho é meio. Nós não queremos, como dizia ainda há pouco, brincava, não queremos um trabalho, queremos um emprego. O trabalho é um mero meio, não é um fim em si. E nós consideramos essa coisa mais natural do mundo, não, mas é assim mesmo. É a sobrevivência, eu preciso obter minha sobrevivência. Ele é um meio para eu obter a minha sobrevivência. Bom, será que alguma coisa nobre na face da terra é feita com esse espírito de meio? Imaginem, por exemplo, o amor. Eu coloquei ali. O que vocês acham de uma pessoa que chegasse e dissesse, olha, eu amo fulano porque ele ganha muito bem, tem um bom apartamento, vai me dar uma vida muito confortável, eu vou estar com o futuro garantido, então por isso eu amo fulano. O que vocês achariam de um amor desse? Chega a ser imoral, não é isso? O amor não pode ser meio, o amor é fim, eu amo fulano porque amo. Não se admite que as coisas nobres sejam meio, elas têm que ser fim, embora isso seja muito comum hoje em dia. Os amores são muito motivados pelo objeto mais valorizado do mercado, não é isso? Porque o amor está mais para paixão do que para qualquer outra coisa. Mas o verdadeiro amor é absurdo que ele seja meio, ele tem que ser fim. Estudo, a busca do conhecimento, isso é muito comum. Nós buscamos o conhecimento porque amamos o conhecimento, ou o conhecimento é meio para você passar no vestibular, para passar no concurso público e ganhar bem. Você chega no cidadão que está ali empenhado, estudando, e diz, olha, você entra na faculdade sem precisar disso. Não, não quero, eu amo o conhecimento. Quantos diriam isso? Eu te coloco dentro de tal emprego sem você precisar fazer essa prova. Não, eu quero aprender, eu amo o aprendizado. Quantos? Ah, brincadeira de mau gosto. Não vamos entrar aqui na discussão do conhecimento em si, que seria uma discussão longa, mas quem ama o conhecimento? Quem tem o conhecimento como fim? Muito raro, muito raro. Conhecimento é meio, o fim é o quanto você vai ganhar e o nível de conforto que você vai ter. E o trabalho entra nessa mesma onda da sociedade, onde tudo é colocado como meio e a finalidade é o quê? O que é o bom mesmo? O amor leva para o bom mesmo, ele não é o fim. O trabalho leva para o bom mesmo, ele não é o fim. O conhecimento leva para o bom mesmo e não é o fim. O que é o fim, então? O que é essa coisa toda poderosa e preciosa que tem o único mérito de ser o fim? A sobrevivência confortável, a lei do menor esforço. Que beleza! Então, todas as coisas do mundo são meios. O fim é sobreviver com o maior conforto possível. A lei do menor esforço e do maior prazer possível. Bom, isso é sobreviver e a vida. A vida, então, é meio. E a finalidade é a sobrevivência. Isso é absurdo em se tratando de um ser humano. Então, esse é um outro elemento interessante para a gente observar. Tudo que é nobre se tornou meio. Não é mais uma finalidade de vida. Essa é a forma com que encaramos o trabalho. Lei do menor esforço, como eu falava para vocês, a felicidade hoje está projetada
em você ter o máximo conforto com o mínimo esforço. Leva isso ao limite. Onde que você vai chegar? Nenhum esforço e total conforto. Total conforto é não fazer nada. Não é isso? Nenhum esforço e total conforto é não fazer nada. Eu coloquei ali uma pedrinha feliz. É a felicidade da pedra. Isso, temos tantos recursos, evoluímos tanto para retrocedermos ao estado de querermos ser felizes como uma pedra. Não é nem a felicidade do animal, porque o animal tem os instintos, a planta tem alguma expansão, né? Não é nada disso, é a pedra mesmo. Já retrocedemos um bocado. O ser humano com inteligência, com vontade, com imaginação, com todo o poder que tem, a felicidade que ele busca, nenhuma ação e o máximo de conforto. Isso é a pedra. Qualquer pedra tem. Então temos um ideal totalmente voltado para a inércia e todos os potenciais humanos, meios para chegar àquele momento onde não fazemos nada. Isso evidentemente é uma antípoda em relação ao trabalho. Um dos trabalhos mais difíceis de realizar, a convivência, que esse é um dos elementos que complicam a nossa vida em qualquer atividade, em qualquer trabalho. Como eu falava para vocês, a obra final do ser humano é a construção de si mesmo. E se a obra final do ser humano é a construção de si mesmo, a convivência é o cinzel que você vai usar para se esculpir. Com certeza, através da convivência, você tem uma ferramenta maravilhosa para a construção de si próprio. Em qualquer atividade, um dos maiores impedimentos que temos é realmente a convivência. A convivência, ela pode ser vista não como um impedimento, isso seria já uma outra palestra para falarmos disso mais profundamente, mas como uma oportunidade. Nosso diretor, ele costuma usar o exemplo, que eu acho muito interessante, que ele diz que nós temos um hábito curioso, que é como se a gente se olhasse no espelho e não gostasse do nosso rosto no espelho. E aí o que você faz? Muda o espelho. Esse espelho não é bom. Deixa eu pegar outro. Aí você olha, o teu rosto não está satisfatório. O que faz? Muda o espelho. Isso é correto? Vai resolver? É óbvio que não. Temos que mudar o nosso rosto. A convivência é um espelho. O outro projeta aquelas coisas que você não gosta em você, por isso te incomoda. Não adianta mudar o espelho, é que mudar o seu rosto. A convivência é uma projeção externa daquelas coisas que você não trabalhou bem em si próprio. E se você não muda o seu rosto, não adianta mudar o espelho. Ela é uma oportunidade de perceber aquilo que deve ser trabalhado. Ela é uma projeção onde você vê a si próprio projetado no meio. E através da convivência podemos então ir polindo asperezas e limando arestas e encontrando a nossa verdadeira forma, a nossa verdadeira identidade. Então a convivência é uma ferramenta para o mais importante dos trabalhos, que é a construção de nós mesmos. É o objetivo final do ser humano, a construção de si próprio. O atrito, então, seria pedagógico e deve se resolver numa identidade cada vez mais harmoniosa. Se o atrito se prolonga ao longo do tempo no mesmo nível, é sinal de que você não está sabendo lidar com ele. O atrito é uma oportunidade pedagógica de autoconstrução. Bom, essas são algumas características, então, em relação ao trabalho. E agora vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre a vontade em si. Voluntariado é uma forma de trabalho. Considerando todos esses aspectos que vimos, a maneira equivocada como encaramos o trabalho, vamos entender agora o que seria o voluntariado. Como eu falei para vocês, vem de voluntas, vontade. E para a gente é muito complicado imaginar o que seria uma motivação através da vontade. Nós consideramos que a única coisa que é capaz de tirar o homem daquele seu conforto, da sua inércia, é algum objetivo material, algum objetivo concreto, material que, sem ganhar nada. Vocês já ouviram falar aquele ditado popular que diz que quem trabalha de graça é relógio? Ou seja, sem ganhar nada. Com o que o ser humano vai se motivar? Que tipo de ganho é esse que, sem nenhuma recompensa material, faz com que o homem abandone a sua tão amada inércia, seu tão amado conforto para se movimentar num trabalho, às vezes longo, às vezes cansativo, às vezes pela vida inteira? O que vem a ser o voluntariado? O que é a motivação de um voluntário? Bom, uma coisa fundamental que a gente entenda, existem outras formas de recompensa, de agregar valor às coisas. Existem outras formas de recebermos algum retorno pelas coisas. Como eu falava para vocês de início, a questão do voluntariado, da maneira como nós encaramos hoje, muitas vezes é um equívoco em relação a essa recompensa. Falava para vocês, nós vamos trabalhar com isso já já, que o voluntariado ele parte de uma percepção do sentimento de dever, de querer fazer aquilo que nos corresponde no esquema da natureza como seres humanos. Hoje, muitas vezes, ele é associado a uma percepção do sentimento de culpa. Eu me sinto em dívida
por algum erro que cometi, por algum egoísmo, eu me sinto em dívida com a humanidade. Então eu saldo essa dívida para quê? Para que eu me sinta quites e não tenha saldos negativos, não tenha, digamos assim, nenhum débito passado. E me sinta em paz comigo mesmo. Não é um compromisso para com a humanidade, é um compromisso com um alívio consciencial que eu necessito ter. Isso é muito comum nesses filmes norte-americanos que nós vemos às vezes no cinema. E o cidadão perdeu toda a sua família e vai se vingar. Já viram isso? Filme norte-americano é muito comum isso. Mataram seus parentes, mataram um monte de gente, aí ele vai lá e se torna justiceiro. Aí faz um monte de coisa, mata, decide a guerra, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque ele era muito altruísta e se comprometeu com uma causa justa? Não. Porque queria fechar as contas da vingança familiar que queria fazer. Porque se não tivesse sido atingido, não teria saído do lugar. Quantos filmes vocês já assistiram com esse tipo de enredo? Ou seja, é uma contabilidade. Feriram os meus interesses pessoais, eu vou lá e acerto contas. Muitas vezes o voluntariado tem uma mentalidade parecida, é uma contabilidade. Eu fui egoísta, vou lá e acerto as minhas contas, e aí eu fico zerado. Não tenho o que temer, estou com a minha consciência tranquila. Bom, isso não é o verdadeiro voluntariado. Voluntariado não é para suprir os sentimentos de culpa de ninguém, é para suprir os sentimentos de dever, a necessidade de comprometer-se com a humanidade. O verdadeiro voluntariado vem dessa necessidade. Consciência se dá por contraste. Esse é um dos princípios mais trabalhados dentro da filosofia, né? Que é aquilo que nós chamamos de teoria do impacto. A vida inteira consideramos que as motivações, as gratificações, a remuneração que nos foi dada é a melhor possível. Corremos atrás de remunerações materiais e achamos que isso é a única forma de remunerar a ação humana. Eu costumo comentar de um livro de uma autora bastante conhecida, que é uma psiquiatra que faleceu há 3 anos atrás, que ela era tanatologista, trabalhava com doentes terminais, e ela fala que de todos os pacientes que ela atendeu ao longo da sua vida, ela percebe que há uma tendência muito recorrente dos mais materialistas não chegarem lúcidos diante da morte. Por quê? Porque diante da morte, o contraste entre a vida e a morte faz com que eles percebam que tudo aquilo a que eles atribuíam valor pela vida inteira não tem valor nenhum. Se torna pó, se dissolve em pó. No momento em que você está diante da morte, a quantidade de dígitos da sua conta bancária, a quantidade de carros que você tem na garagem, a quantidade de bens materiais que compõem o seu patrimônio, tem muito pouco valor, quase nenhum. Nesse momento, o que vale é você olhar para trás e sentir em paz com a vida. Perceber que fez alguma coisa por si próprio e pelo mundo. Perceber que foi um fator de soma. Se procura esse elemento, que é o único que é real, e não encontra, a consciência fica sem base para se manifestar. Ela fica sem uma tábua de salvação e a consciência se perde. Muitas vezes se cai em fenômenos de inconsciência, de coma, de alienação mental, porque a consciência não suporta pensar que tudo aquilo que ela tomou como real, nessa hora se dissipa e vira pó. Na verdade, sempre foi pó. Fomos remunerados por pó a vida inteira. E percebemos nesse momento que o que é real é aquilo que construímos em nós mesmos e no mundo. Aquilo que conseguimos somar em nós mesmos e no mundo, humanamente falando. Bom, se isso é real, isso é a única remuneração. E isso o voluntariado é capaz de dar. Voluntariado é remunerado com a única remuneração real do mundo. Dá a você possibilidade de ser um fator de soma. Tem uma antiga frase de Helena Blavatsky que ela diz que a boa ação é aquela que atende alguma necessidade no mundo ou em nós. Isso é a única remuneração real, atender às necessidades do ser humano e da humanidade. Nesse momento tomamos consciência disso. Tarde demais para fazer alguma mudança. Filosoficamente, através da reflexão, poderíamos puxar esse momento para qualquer momento, para agora, e percebermos o que é a verdadeira remuneração real, o que realmente dá ao homem algum resultado na vida. O resto é pó, nunca deixou de ser pó. Aquilo que é realmente nosso não pode ser tirado de nós. Tudo aquilo que a sociedade atual toma como recompensa, como remuneração, não é realmente nosso. Aquilo que você constrói dentro de si próprio, isso sim. Portanto, isso é a única e verdadeira remuneração. Vontade, então, vem de voluntas, é capacidade de ação por dever, impondo-se sobre as circunstâncias. É o que de mais divino nós temos. Eu coloquei ali o conceito de fé cristão. Quem conhece aquela antiga frase bíblica que diz: se tens fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás esse monte, lança-te ao mar, e ele o fará. Essa concepção de fé cristã tem muito a ver com vontade. A vontade é exatamente essa capacidade de fazer história, de se impor sobre as circunstâncias, de movimentar o mundo.
tá certo? E é o que temos de mais divino, é uma base sólida para a consciência. Então, diante desse momento que eu falei para vocês, diante de qualquer momento da vida, eu estou quites com a vida, porque eu sei que eu sou meio. E isso é a única verdadeira remuneração e gratificação para o homem. Hoje, nós consideramos só direitos e não deveres. E o voluntariado é uma necessidade de ação por dever. Eu costumo comentar que, na época em que houve o aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, não sei se vocês lembram, que o Saramago ele fez uma declaração bastante interessante, que ele dizia que todo mundo comemorava os direitos humanos e ninguém pensava nos deveres humanos. Essa questão da ação por deveres, o homem hoje é como se ele considerasse que o universo não é dual, que o mundo tem só direitos e não deveres. A necessidade de agir por dever, que é própria da natureza humana, é a recompensa do voluntariado. A natureza espera isso de mim. Ao fazê-lo, eu me realizo como ser humano. Ao olharmos à nossa volta, percebemos que cada ser se realiza fazendo aquilo que ele é próprio. Então as plantas têm um papel. As pedras, os animais, quando a natureza necessita deles, eles dizem, presente, estou aqui. E suprem a necessidade para o qual foram criados. Quando a natureza necessita de um homem, quando nós somos capazes de dizer, presente, eu estou aqui, e supra a necessidade para a qual eu fui criado, que é uma necessidade de valores, de virtudes, de sabedoria, e me satisfaço nisso, de me comportar como ser humano, de suprir a necessidade para a qual eu fui criado, de ocupar o meu papel na natureza. Isso é ação por dever. Quando isso me gratifica, eu sou um voluntário. Eu não faço porque eu sinto o sentimento de culpa e quero saldar as minhas dívidas. Eu não faço porque quero ter status diante da sociedade. Eu não faço por nenhuma expectativa de recompensa material, de reconhecimento, seja lá o que for. Eu faço porque eu me realizo ao me comportar como ser humano. Tenho uma necessidade, uma sede de alma de fazer aquilo que se espera de um ser humano. E aí eu canalizo a minha vontade humana e me realizo como tal. A vontade suprema do homem é ser. Portanto, voluntariado vem do atendimento dessa vontade suprema do homem, que é de ser humano, se realizar cumprindo o seu papel na natureza. Bom, enfim, concluindo com aquilo que todos nós conhecemos. Em Nova Acrópole, todos somos voluntários. Voluntariado é o único trabalho, se formos trabalhar com senso de realidade, é o único trabalho que é verdadeiramente remunerado. Que a única remuneração real que se pode dar ao homem é a condição humana, é a natureza humana. Trabalhamos para suprir as necessidades do mundo e nossas. E aí vem toda aquela questão que hoje se considera o voluntariado de uma maneira muito estrito senso. Quando hoje, como eu falei para vocês de início, há todo um modismo em torno da palavra voluntariado, há bancos de cadastros voluntariados, quando você diz eu sou um voluntário, implica em entender que você seja necessariamente uma pessoa que faz um trabalho social, um trabalho ecológico, um trabalho concreto. Às vezes, quando dizemos, em Nova Acrópole somos voluntários, fazemos um trabalho de educação, de despertar de consciências através da filosofia. Isso não é muito bem entendido? Isso é voluntariado, mas vocês, não que a gente não faça, até fazemos trabalhos sociais e fazemos trabalhos ecológicos, mas consideramos que o voluntariado supremo é a transformação do ser humano. Se você não tem um trabalho de transformação, você não atua sobre as causas do mal. Como tantas vezes temos comentado, a causa da fome não é a falta de alimentos, é a falta de virtudes, é a falta de honestidade, a causa da miséria é a falta de fraternidade. E não adianta eu atuar sobre a fome de um ser humano se eu não garanto que ao sobreviver esse ser humano não vai ser fonte de fome de outros seres humanos. Se eu só dou a ele sobrevivência e não dou vida, eu atuei de forma ineficaz, curto prazo. Consideramos dentro da filosofia que a forma mais eficaz de atuação é aquele célebre exemplo da gota d'água que está ali representada, quando não apenas enxugamos o chão, mas quando tampamos a gota d'água lá em cima. Porque senão, constantemente, essa poça estará novamente aí e novamente o problema surgirá. Olhar para cima e tampar a goteira consiste em olhar para o plano dos valores e transformar o ser humano, torná-lo um ser mais virtuoso, porque em última instância o que o mundo carece não é de alimentos, não é de um trabalho concreto, o que o mundo necessita é da transformação do ser humano. Porque aí tudo mais, como diz a frase bíblica, será dado por acréscimo. Se o homem é fraterno, se o homem é justo, se o homem é nobre, as ações sociais, as ações ecológicas se farão. Agora, se o homem não tem virtudes, essas ações ecológicas e sociais podem se fazer por interesses, mas serão pontuais e serão ineficazes.
A raiz dos problemas está sempre no plano das ideias. É a falta de fraternidade, é a falta de honestidade, não é a falta de alimentos, não é a falta de bens materiais. E podemos até atuar enxugando a poça d'água no chão, mas se não atuamos tampando a goteira, temos uma ação bem intencionada, mas não eficaz. Portanto, o que Nova Acrópole faz a nível internacional é um trabalho voluntário. É importante que vocês saibam entendê-lo bem e tenham isso bem maduro dentro de vocês. O voluntariado mais eficiente é aquele que trabalha sobre as causas da dor e não apenas sobre as suas consequências, porque aí realmente pode ter uma ação de longo prazo, uma ação transformadora, uma ação eficaz. Bom, e por fim, para concluirmos, garantir a sobrevivência não garante a vida. E todo o processo de transformação começa por nós mesmos, preservando um ser em extinção, que é o homem. Comento muito em sala de aula com os meus alunos que, se formos considerar um trabalho de preservação ecológica, talvez a prioridade seja preservar o homem, que deve ser o ser em maior perigo de extinção da face da Terra. Porque um homem, na plenitude da condição humana, com valores, com virtudes, com sabedoria, fazendo aquilo que lhe corresponde, deve ser mais raro hoje do que o urso-panda, do que mico-leão-dourado, do que qualquer desses animais em extinção. E se você preserva o homem, o urso-panda, o mico-leão-dourado, todas as outras coisas serão preservadas por acréscimo. Porque você atuou de forma eficaz, foi às fontes. Portanto, isso é um voluntariado filosófico, que é o que nós propomos dentro de Nova Acrópole. Bom, basicamente eram essas ideias que eu gostaria de trazer para vocês. Em primeiro lugar, que questionassem um pouco o espírito do trabalho e considerassem o que é uma vida sem trabalho, que é o ideal dessa sociedade. Se vocês imaginarem as fantasias que existem por aí, os Jetsons, o admirável mundo novo, onde as máquinas fazem tudo, vocês imaginem esse mundo, o homem faria o quê? O homem com o nível moral que ele tem hoje, o que restaria a ele fazer? Será que ele dedicaria esse tempo a alguma coisa nobre? Pensaria em quê? Agiria como? Portanto, se você tira o trabalho do homem, será que você realmente o beneficia? Será que o trabalho é a única chance que ele tem de se proteger de si próprio, da sua própria ignorância, da sua própria alienação, da sua própria falta de referenciais? Talvez nós estejamos equivocados. Talvez aquilo que nós consideramos como condenação seja o nosso único resgate, a nossa única salvação. Através do trabalho, ocupamos sadiamente as nossas energias e temos uma chance de conseguir, enfim, fazer o verdadeiro trabalho, que é a construção de nós mesmos. Que a isso viemos. O homem vem ao mundo para construir a si próprio. O fruto, o produto de todo o trabalho humano é a construção do próprio homem. E isso deveria estar por trás de todas as nossas atividades. Cada tarefa que eu faço, como eu vou me construir através disso. Como através desse trabalho eu vou construir um pouco mais a mim como ser humano. Que essa é a suma obra do ser humano. Bom, isso é o que eu gostaria de trazer. A ideia é que a gente passasse mais ou menos 1h10, 1h15 de ideias e que depois vocês fizessem